Alexandre Senechal para falar da entrevista do Gessé Rodrigues, falando pela primeira vez agora oficialmente como contratado do Verdão. Alê. Tava ligado o áudio aqui, TT. Vamos lá, TT. O Gessé falou pela primeira vez, né? Eu até disse ontem no Bate-Pronto que a assessoria do Coritiba prometia a entrevista para ontem. Saiu de fato ontem, no final do dia, a entrevista do Gessé Rodrigues. Primeira vez que ele fala como jogador do Coritiba. Lá no aeroporto, a Mari Becker tentou pegar uma palavrinha dele, ele só disse que estava muito feliz, mas que queria conversar dentro do clube primeiro, e agora sim ele fala com mais calma sobre essa chegada ao Coritiba. Então vamos começar ouvindo o Gessé falando sobre esse projeto do Coxa e essa ideia dele vir, dele aceitar o convite do Alviverde. Vamos ouvir. Muito feliz de venir a este clube. Con un reto, muy ilusionado, agradecido al recibimiento del presidente Amadeu, del director deportivo Arthur, del entrenador Thiago. Me han recibido muy bien y también los compañeros, estoy muy contento. Aí o Gessé, né, repetindo que está bastante contente, e ele falou sobre vários pontos do TT. Ele disse sobre confiança de escapar do rebaixamento, falou que a torcida teve um papel fundamental na chegada dele. Vamos ouvir primeiro ele falando sobre esse objetivo do Coritiba de conseguir uma recuperação no Brasileirão, fugir do rebaixamento, algo que para o Gessé Rodrigues é sim muito possível, e foi para isso que ele veio para o Coxa. He visto los últimos partidos de Coritiba y creo que no hemos tenido mucha fortuna en algunas cosas, y ahora solo queda trabajar con humildad, mirar hacia adelante, estar unidos y seguro que vamos a alcanzar el objetivo, estoy seguro. Por eso he venido aquí. Aí, né, falou que o Coritiba teve azar, né, não teve muita sorte nos últimos jogos, a bola acabou não entrando, mas que ele viu coisas boas, que ele acredita que dá para reverter a situação, que dá para escapar do rebaixamento. Uma resposta que me chamou muita atenção foi sobre por que ele aceitou o projeto do Coritiba, e ele falou que via já alguns jogos aqui do Campeonato Brasileiro e que foi procurar na internet sobre o Coritiba e gostou muito do que ele viu sobre a paixão da torcida do Coxa, e para ele isso foi fundamental para que ele aceitasse o convite do Coritiba. Cuando me llegó me sorprendió, ¿no? Porque yo he visto, hace tiempo veía algún partido de la Liga Brasileña, me puse a buscar, a mirar muchas cosas del club, de la liga, y me gustaba lo que vi de su fútbol, de los aficionados, y sobre todo esta afición que tiene Coritiba es impresionante. Lo que he visto en los vídeos de internet, los aficionados de Coritiba es impresionante, me ha sorprendido bastante. Aí, né, a ficção do torcedor do Coritiba, né, a paixão que o torcedor do Coxa tem pelo time, que lota o estádio, que vai aos jogos, mesmo com a situação muito ruim. Isso impressionou bastante o atacante espanhol, e ele falou que isso foi fundamental para que ele aceitasse, né, o convite, que ele viesse jogar no Coxa. Como a gente adiantou aqui durante a semana no Bate-Pronto, o Gessé também não está inscrito, né, assim como o Samaris por enquanto, mas o Gessé não deve nem ficar no banco de reserva já para quinta-feira. A expectativa também, não há nenhuma expectativa de que ele seja regularizado agora. É claro, tem até o dia 15, até sexta-feira, para que o Coritiba consiga regularizar o jogador no BID, mas aquele pré-registro já vale, né? Se caso a documentação atrase um pouquinho, o Gessé terá condições de jogar pelo Coritiba o Campeonato Brasileiro, mas não deve jogar nessa quinta-feira diante do Bahia, se quer ficar no banco de reservas. Ele falou que eles estão desenhando um plano para que ele possa estrear nas melhores condições pelo Coxa. Estamos organizando plan con los técnicos y estamos organizando las cosas bien, estamos entrenando mucho y bueno, preparando para estar lo antes posible en el campo, que es donde tengo que estar para dar todo y ayudar al equipo. Aí, né, preparando aí então para fazer sua estreia. Já até no outro trecho falou que sonha em fazer o primeiro gol no Couto Pereira, junto com a torcida, mas claro, se vier fora de casa também não vai achar nem um pouco ruim, né? Que o importante é o Coritiba vencer os jogos e não os gols que ele vai marcar. E para fechar, o último trecho que a gente traz aqui da entrevista do Gessé Rodrigues é um recado para a torcida Coxa Branca. Ele falou ali que tá com uma expectativa muito alta para estrear e que o Coritiba vai conseguir sim reverter essa situação. Coxa Branca, estamos juntos, vai salir todo bem e vamos a estar positivos e vamos a conseguir nosso objetivo. Aí o Gessé, confiante, pensamento positivo, acha que o Coxa vai conseguir o objetivo. E o que me impressionou mais, né, como eu disse, foi essa questão
dele ter gostado muito do que ele viu da torcida para poder aceitar o convite. A gente trouxe durante a negociação, né, que havia todo um poder de convencimento da SAF, a situação do Coritiba no campeonato não ajudava, mas as conversas estavam adiantadas, o GC estava gostando do que estava vendo, mas tinha esse ponto, né, o ponto do convencimento do Coritiba. O convencimento aconteceu, o GC afirma que a torcida foi fundamental para isso, e agora ele é jogador do Coritiba, falando pela primeira vez com a camisa do Coxa. Gostou, Dalk, das palavras? Gostei. Fala bem, é um cara que tem uma internacionalização grande, né? Jogou em grandes clubes do mundo. Não vem bem faz tempo, né? Isso é verdade. E assim, até engraçado ele falar a questão de querer fazer o primeiro gol no Couto e tal, porque ele é um cara que não faz gol, né? Infelizmente, ele é um cara que, historicamente, na carreira dele, tem pouquíssimos gols, né? Ele tem 18 gols pelo Real Madrid, se eu não me engano, fez um gol só na última temporada na Sampdoria. É óbvio que ele é atacante, ele precisa disso, ele precisa fazer gols, mas ele é um cara que também consegue ajudar com assistências, né? Ele é o cara que é ponta, ele é aquele cara que puxa pra linha de fundo pra fazer cruzamento. Então eu espero que dê certo, porque qualidade ele tem. Só que daí entra muito nessa questão física, né? E como o Ale trouxe a entrevista do Gessé, dele falando que eles estarem fazendo um bom plano para que ele consiga estrear da melhor maneira, é importante que ele esteja bem fisicamente, né? Porque ele já sofreu tanto com lesões que não tem como acelerar o processo. Eu acho que é bem importante não acelerar esse processo, porque arrisca colocá-lo num jogo ou outro, e ano passado aconteceu isso muito no Coritiba. Teve vários jogadores que chegaram aqui vai resolver, por exemplo, o paraguaio Hernan Pérez, né? Ele chegou, foi pro jogo de qualquer jeito e machucou na primeira partida. 30 minutos ele saiu de campo. Então não pode acontecer isso com o Gessé. Precisa preparar bem fisicamente, né? Não vai ser ele o salvador da pátria. Ninguém vai ser o salvador da pátria. Vai ter que ser todo mundo. Vai ter que ser um 11 titular que encaixe bem para que consiga salvar o Coritiba. Não vai ser um jogador só, né? O cara não é o Neymar nem o Messi, né? O Cristiano Ronaldo da vida, mas ele pode ajudar com toda certeza. Só que tem que ser preparado bem fisicamente para que ele possa ajudar. O Cristiano Fernandes, nosso ouvinte, dizendo que tô com um pressentimento que o Coxa ainda vai aprontar. Tipo uma sequência de vitórias e se reerguer contra o Atlético, ganha, Bahia e Vasco, idem. O torcedor Coxa Branca tá confiante, mas eu acho que a saída do Coritiba da zona de rebaixamento depende, a gente vem falando isso praticamente todo dia aqui no Bate Pronto Coritiba, que depende muito da sequência desses 3 jogos. Bahia, Vasco e o Atletiba, né, Dalk? Sem dúvida, TT. Eu acho que... em casa, escapa. Oi? Quem ganhar os 10 jogos em casa, escapa. Com certeza, né? É difícil ganhar todos os jogos em casa também, né? O Coritiba tem sofrido bastante, ainda mais que tem alguns adversários bem complicados em casa ainda nesse Palmeiras, turno, né? Botafogo, Grêmio, né? Exatamente. Só os 3 primeiros ali já são em casa, né? Então é difícil. O Coritiba perdeu muitas oportunidades. Já falei que já cansei de falar isso aqui. O Coritiba perdeu muita oportunidade contra os times que estavam embaixo, que estão embaixo, jogando em casa. Santos, Vasco, próprio São Paulo, Internacional, né? Então o Coritiba perdeu muitas oportunidades contra essas equipes. E agora... Atlético Mineiro tomou um gol no último... Exatamente, nos últimos minutos também, né? Levou a virada. Agora vai ter que recuperar contra... Além de recuperar em jogos fora, por exemplo, contra Vasco, contra Santos, que são times que estão brigando na parte de baixo da tabela, contra o próprio América Mineiro, que o Coritiba teve a vitória em casa, vai ser difícil, né? Então o Coritiba precisa engatar uma sequência de vitórias, precisa ganhar esses jogos, principalmente contra adversários diretos, nesse caso Bahia e o Vasco em sequência, e daí, claro, o clássico, independente do momento em que os 2 times estejam, e eu falei que existe uma diferença grande de briga entre os 2, isso é natural, isso todo torcedor sabe, né? Isso aqui não preciso nem ficar falando muito, só que é um momento em que os ânimos estão mais tensionados e clássico geralmente é detalhes, geralmente não importa o momento, não importa se um é o primeiro, o outro é o último, que geralmente vai ser um jogo parelho. Por exemplo, o Coritiba, um dos melhores jogos que o Coxa fez na temporada foi o Atletiba. Eu ia falar isso agora. Tudo isso que você tá falando reflete o que foi o Atletiba do primeiro turno. Acabou perdendo claro, em erros, mas numa desatenção que poderia ter conseguido segurar o resultado e vencido por 2-1.
Talvez fosse um resultado justo, talvez o 2-2 fosse justo, como o 3-2 tá ok também. Então, assim, o Coritiba precisa pensar principalmente nesses dois jogos. O clássico vai ter uma semana para treinar, vai ter tempo para trabalhar, mas o foco total é Bahia e Vasco, sem dúvida nenhuma, principalmente o jogo contra o Vasco depois. Claro, tem que pensar em ganhar antes do Bahia, mas o jogo contra o Vasco é importantíssimo não perder, porque senão o Vasco pode saltar ainda mais pontos à frente do Coritiba. O Vasco tem um jogo bem difícil nessa rodada, né, contra o Fluminense, então tem que lembrar disso, porque o Coxa, se vencer o Bahia, pode passar o Vasco, pode passar o América Mineiro, só que tem que torcer pro Vasco não ganhar, e daí naturalmente não pode perder o jogo pro Vasco daí. Ale, já dá pra gente tentar desenhar um time que entra em campo amanhã? Sim, TT, mas aí depende se o Samaris vai ter condição legal, né? Porque o Samaris ainda não saiu no bid. O Coritiba tem até hoje, vou até agora ao vivo aqui, atualizar mais uma vez, vamos lá? Não, ainda não. O Coritiba tem até hoje à tarde, né? Então assim, vamos imaginar que tudo dê certo. Provável Coritiba para jogar é Luan Poli no gol, inclusive ouvimos o Luan Poli hoje, deu entrevista, o Gabriel não vai se recuperar, não foi para Itu. Rainer ganhou a posição na lateral direito, uma informação que trouxemos em primeira mão aqui no Bate-Pronto no início da semana. O Ceviche não jogou pelo Chile, volta naturalmente e joga titular. Ao lado dele deve ser o Thiago Dombrowski, o Henrique e o Maurício Antônio correm por fora, mas o menino deve conseguir a vaga no time titular. Aí na esquerda, normalmente, o Jamerson ganha a vaga. Aí o Samaris podendo jogar é Samaris, Seba Gomes e Bruno Gomes, Marcelino Moreno, Robson e Slimani. Esse é o provável Coritiba. E aí, lembrando, claro, o Caio César volta de suspensão, deve ficar no banco, o Matheus Bianchi está suspenso, e o Reinaldo zagueiro, além do Gabriel que eu já citei, no departamento médico, fratura no braço, só volta em outubro. Jean Pedroso, alguns perguntaram durante a semana aqui no nosso chat, continua no departamento médico do Coritiba, ainda não está liberado. O William Farias sim, o William Farias pode ficar no banco de reservas nesse jogo contra o Bahia. 1h05. Quero mandar um abraço pro Marco Souza, nosso colega aqui de Jovem Pan News, tá na escuta. Obrigada, Marco, pela sintonia. Deixa eu só um abraço pro André Ramiro. Ele tinha perguntado se algum outro time no Brasil joga no 4-4-2 em Losango. Na Série A, não. Na Série B, eu confesso que não sei. Jogava no passado, né? Mais ou menos assim, o Flamengo do Dorival, né? Isso, Flamengo do Dorival com Gabriel e Pedro. Gabigol e Pedro. Mais ou menos, não era bem isso, né? O Gabigol cai mais pra direita, o Arrascaeta mais pra esquerda, mas tinha variações ali. E é mais ou menos o que deve acontecer. Porque jogava quase num 4-2-4 daí, né? Porque o Everton Ribeiro abria pela direita e o Arrascaeta caía pela esquerda e enfiava o Gabriel Gabigol, né? E o Pedro. Tá planejando um carro novo a casa? Desculpa, TT, perdão. Fala aí, vai. Só pra complementar. Não, era isso mesmo, só pra complementar. Pode seguir o barco.